Olá! Começa agora o encontro com o Legislativo, o programa onde você é sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo. Por aqui temos um encontro marcado toda semana com os vereadores da cidade de Viçosa. E a sua participação já está garantida. Basta enviar a sua mensagem ou vídeo para o número que aparece aqui na tela ou pelas mídias sociais da Câmara de Viçosa. Quando você interage com a gente, você exerce a sua cidadania. Pense nisso. Aqui no estúdio, o nosso encontro é com a vereadora Marli Coelho, secretária da mesa diretora da Câmara de Viçosa, e com a vereadora Jamile Gomes, segunda secretária da mesa diretora também da Casa Legislativa. Vereadoras, é um prazer recebê-las aqui no encontro com o Legislativo. Vereadora Marli, vou começar por você. Amanhã, Viçosa completa 151 anos. Vimos que o Executivo se mobilizou para então fazer uma programação para que as pessoas possam desfrutar, aliás, uma cobrança pelo desfile cívico e para que as pessoas pudessem estar juntas nesses 151 anos, aniversário para comemorar. Mas na terça-feira foi muito interessante, você relatou quase que uma função extraoficial, né, de cabeleireira, junto com a assistência social, que vem aí nos bairros fazendo a rua de lazer, promovendo. E aí Viçosa está comemorando também aí o aniversário. Conta pra gente como é que foi isso. Mônica, primeiramente é um prazer estar aqui novamente, agradeço o espaço, né, para a gente trazer para a população as informações, o que acontece na Casa Legislativa. Então, esse evento é um programa que a Secretaria de Cultura, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, está promovendo uma vez por mês em cada bairro da cidade. E domingo aconteceu em Nova Viçosa, e eu, como às vezes, até para relaxar mesmo, eu gosto de fazer algumas outras funções, né? Então, eu adoro mexer com o cabelo, sou um pouco atrevida, né? Acabo cortando, escovando, enfim. Então, eu pude dar a minha contribuição, mas não enquanto vereadora, mas como cidadã mesmo, que eu sempre gostei de participar de assistência social. E para mim foi um prazer muito grande, foi uma tarde bem descontraída. Inclusive, levei a minha tia para aproveitar do evento também. Chegamos lá, tinha uma manicure, ela também sabe fazer as unhas, e ela acabou se entrosando, pegou e ajudou a manicure, acabou atendendo muito mais mulheres, e ela é uma que falou, não quero faltar mais. Todas os eventos que forem ter em todos os bairros, me chama, que mesmo que você não possa ir, eu quero fazer parte. Que bacana. Então, a gente vai angariando as pessoas para fazer parte do movimento social, que é tão importante para a nossa cidade, para todo o país, ainda mais neste momento que estamos com tantas carências, e a vaidade, infelizmente, ela foi deixada de lado por falta de condições mesmo das pessoas frequentarem um salão, fazer as suas unhas, e até mesmo nas necessidades mais básicas. E né, é Mônica? curioso, né? Quando a gente vê que o poder público chega, como as pessoas vão, como elas aderem, né? As fotos que a gente viu de Nova Viçosa foi de uma ampla participação, né? E aí, quais outras atividades tiveram lá para a população? Então, teve presente também parte da Secretaria de Saúde com a zoonose, explicando a importância de cuidar do seu animal, das vacinações. Teve um outro cabeleireiro que cortou o cabelo dos meninos, dos homens, sabe? Então, são vários entes que participam, né, e que traz uma conscientização para a sociedade, e também esses serviços que muitas vezes as pessoas não conseguem adquirir no seu dia a dia. Sabe nos dizer quando acontece o próximo, em que bairro acontecerá? Então, a previsão é no mês de outubro. O que a gente sabe é que está previsto para acontecer no Fundão, São José do Triunfo. Ótimo. Bom, vereadora, é um prazer recebê-la aqui. Na terça-feira, nós vimos um pedido por parte do Executivo que a Casa nomeasse, então, um vereador, uma vereadora, um parlamentar para ocupar o cargo de suplência do CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar, a qual você é titular. Fala para a gente, então, em que pé está o CONSEA, essa reativação
e por que ele é tão importante? Muito prazer estar aqui. Como a vereadora Marli colocou, é muito bom ter esse espaço para a gente falar um pouco mais da nossa atuação enquanto parlamentar, né? O CONSEA, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a gente já vem há alguns meses trabalhando nessa reativação, estudando a lei, entendendo como funciona, inclusive como funcionava a nomeação da sociedade civil, que tem 16 cadeiras no Conselho. Tem alguns meses que a gente vem trabalhando nisso, e no mês de agosto a gente realizou o Fórum Municipal de Segurança Alimentar, para trazer o debate, a importância e também para nomear a sociedade civil. O cenário que a gente vivencia hoje no Brasil como um todo, e Viçosa não é diferente, é de muito desamparo, né? As políticas sociais de transferência de renda foram sucateadas, né? A gente sabe o tanto que a desvalorização do salário mínimo impactou na configuração das famílias, né, internamente, como que os preços e a inflação também aumentou e impactou nessa renda, né? Então, o que a gente vê hoje é esse cenário de 33 milhões de brasileiros em situação de fome e miséria. E muitas vezes uma negativa desse cenário. Sim. O que é trágico. É trágico. Porque negar isso enfim, não reconhecer um problema seríssimo no país. Sim, quando a gente nega a realidade, a gente não cria ações e não mobiliza para transformar, né, o que vem acontecendo. E o que a gente vê é claramente, assim, nós, enquanto vereadores, recebemos diversos pedidos de cesta básica, diversos pedidos para pagar conta de água, conta de luz, e essa não é a função de um vereador, né? A gente vê o desespero das pessoas escolhendo se ela vai pagar a conta de água, ou se ela vai comprar o gás, se ela vai comprar o arroz, o óleo, ou pagar a conta de luz. E a inquietação do parlamentar, que sabe que essa não é a função definitivamente, mas no anseio também de querer suprir essas necessidades, né? Sim, então dentro das funções, né, do Legislativo, uma das questões que eu me propus a fazer foi a trabalhar junto com um coletivo que já existia, que já inclusive já esteve no Conselho anteriormente, quando ele era ativo, né, de trabalhar a reativação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, pensando nesse cenário aí, né, de fome e miséria. E aí nós realizamos o fórum no dia 12 de agosto. A partir disso, a gente começou as reuniões para poder eleger, inclusive, a mesa diretora, mas a gente ainda está com um pouco de dificuldade da participação da sociedade civil, que ainda não completou, né? A gente teve no dia do fórum as 16 entidades que precisavam para compor o conselho, mas ao longo essas entidades não compareceram, algumas não foram, não responderam, não deram retorno. Então, a gente ainda está nessa organização mais burocrática, né, do Conselho. Mas a gente, na última reunião que teve, que foi no dia 16 de setembro, já discutimos algumas pautas que a gente acha pertinente colocar, que é os programas de alimentação escolar, o programa de aquisição de alimentos, alternativas, né, para fomentar a produção de quintais, né, de hortas nos quintais das famílias, saídas coletivas, né, para a gente pensar nessa situação de fome e insegurança alimentar. E aí eu te faço duas perguntas. Importante ressaltar, então, que a vereadora suplente, caso você não esteja, Sim, enfim, é a vereadora isso. Marli, que vai estar fazendo um trabalho aí conjunto com você. E aí ficam duas perguntas. Caso a sociedade civil não se organize, como fica isso, né? Então, essa é a primeira pergunta. E se já existe um mapeamento da situação da fome em Viçosa? Olha, Mônica, esse mapeamento de situação de fome, a gente ainda não solicitou à Secretaria de Assistência Social. Isso é, inclusive, um dos objetivos que o Conselho quer fazer, né? Solicitar essas informações de quantas famílias estão cadastradas no CadÚnico, quantas famílias recebem hoje benefícios como cesta básica, Bolsa Trabalho, quantas famílias estão nessa situação de carência. Esse é um dos objetivos. Se não houver a participação da sociedade civil, eu acho que isso não pode ser um impeditivo para o Conselho não funcionar.
Mas a gente sabe que algumas questões internas precisam de quórum para deliberar algumas questões, Sim. né? Eu acho e a que própria isso... participação, que é fundamental, né? Sim, porque a quantidade de membros do poder público tem que estar equilibrado com a quantidade de membros da sociedade civil. A gente sabe que isso é uma regra geral dos conselhos municipais. Mas isso eu acredito que vai ser conversado internamente à medida que a gente for vendo ali as estratégias, né? A gente está em contato com as entidades, ligando uma a uma, solicitando a documentação necessária, entendendo o contexto delas e o interesse delas em participarem ou não. Já tem uma data para a próxima reunião acontecer? Sim, vai ser no dia 21 de outubro. Esperamos que as entidades aí se organizem. Sim. Bom, nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho e o assunto do segundo bloco já são as eleições de domingo agora. Fica por aí. Estamos de volta. Hoje o encontro é com a vereadora Marli Coelho, secretária da mesa diretora, e com a vereadora Jamile Gomes, segunda secretária da mesa diretora. Vereadora, domingo de eleições, talvez uma das mais importantes do país. Já estamos no cenário nacional e internacional de notícias. Recado para os nossos eleitores. Mônica, a gente tem andado pelas ruas e uma coisa que preocupa muito é que 90% dos eleitores que a gente conversa ainda não escolheram os seus candidatos. Alguns deles já sabem quem votar para presidente, mas as pessoas não se preocupam com o parlamento. Não sabem quem são os candidatos a deputado estadual, não sabem quem são os candidatos a deputados federais e senadores. E governador, alguns também não sabem. Então, assim, o apelo que a gente faz à sociedade é que pesquisem seus candidatos, vão para as urnas sabendo em quem votar. A gente sabe que acontece também em boca de urna, que é ilegal, mas muitos eleitores acabam votando naquele papelzinho que ele ganha ali de última hora. É muito importante, o seu voto é o poder que você tem de mudar a realidade. Então, você que ainda não decidiu, que não sabe quem são os candidatos, pesquise, procure as pessoas que vocês têm mais afinidade, os líderes que vocês acham que têm informações para passar, procurem as pessoas que vocês gostam, que vocês acreditam e confiam no trabalho, vê quem que essas pessoas estão apoiando para escolher melhor seu candidato. Não vão para as urnas sem saber em quem votar, não anulem os seus votos. Quem não vota, gente, perde o direito até de reclamar. O voto é democrático, é um momento histórico para o nosso país, nós precisamos ir consciente para as urnas no próximo domingo. Use isso a seu favor, é o poder que você tem de decidir. E vale cola, né? Porque temos, então, que votar os deputados federal, estadual, senador, governador e presidente da República. Quer dizer, nós temos que dar 5 votos neste domingo e não dá para levar tudo aí memorizando. Então, vale a cola. Ainda está em tempo, né, vereadora, de pesquisar o histórico de cada candidato? Ainda está em tempo de pesquisar o histórico dos candidatos e a gente tem muitas ferramentas online que dá para fazer isso, né? As redes sociais, o site dos candidatos. Tem sites, inclusive, que relatam a trajetória de votação de muitos parlamentares que estão tentando a reeleição. Então, é importante mesmo que as pessoas pesquisem. Uma coisa importante de se falar, Mônica, como você colocou, são muitos candidatos para a gente votar, não pode, esse ano, entrar com o celular na cabine de votação. Então, você tem que ter a colinha física em mãos, anota num papel, né, pega a colinha com seus candidatos, mas não deixe, como a vereadora Marli colocou, de votar esse domingo. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil no nosso país, 33 milhões de brasileiros passando fome, as políticas sociais, né, muitas sucateadas e destroçadas e acabam esse final de ano. Então, a gente tem que ter consciência do nosso voto, pensando em quais propostas os candidatos têm para sanar esses problemas que afetam o nosso cotidiano.
É muito triste a gente ver, né, essa situação de muitos indecisos ainda, de gente falando que não vai votar, de gente que está desacreditada da política e com razão, né? A gente tem um cenário muito difícil. Uma preocupação que eu acho que a vereadora levantou muito bem. Hoje, véspera das eleições, muita gente indecisa ainda, Sim. né? Sem saber o que fazer, extremamente descrente, né? Exatamente. Muita gente descrente com a política, mas as eleições, né, é uma das ferramentas que a gente tem de mudar a realidade. Eu acho que não é a única via de transformação da realidade, Sim, a gente tem que continuar sim. participando, reivindicando, fiscalizando esses candidatos após as eleições, né? Saberem quem votou, né? Se envolvendo com as discussões públicas. Muita gente nem lembra em quem votou nas últimas eleições. E aí, vereadora Marli, não consegue cobrar, né? Não lembra em quem consegue. votou nem no município, para vereador, para o prefeito, enfim. E fica tão difícil exercer, né, a democracia, né? Eu acho que é os eleitores e eleitoras pensar que a eleição desse domingo é uma potencial transformação da realidade do Brasil, de Minas Gerais, e entender que a gente precisa mesmo de consciência para o voto, e para isso a gente precisa pesquisar as propostas. A gente está vendo nessa lida para essa corrida, né, das urnas e tudo mais, a gente viu alguns cenários se desenhar, né? Se a gente pegar as pesquisas sérias desse país que são feitas, a gente vê que o eleitor, apesar de ainda estar muito indeciso, ele vem tomando alguma consciência, e isso é muito importante, né? E a gente vê isso nos detalhes, quando a gente examina, por exemplo, quando a gente pega o segmento das mulheres, quando a gente pega, por exemplo, quem ganha de 1 a 2 salários mínimos ou de 3 a 5, e isso estatisticamente nestas eleições, eu acho que tem desenhado esse cenário. A gente viu isso no decorrer desde que começou, né, essa caminhada. E aí, trazendo para o município, a gente vê o quanto é importante, até para vocês que são parlamentares, esse apoio. Nós tivemos, talvez, nesta legislatura, um recorde de chegadas de emendas parlamentares, não só pelos deputados, como também por senadores que apoiam aí um ou outro mandato. Então, eu queria que vocês falassem disso, começando pela vereadora Marli, basicamente dentro da causa animal, o quanto esse apoio fortaleceu não só o mandato, mas como o município, quer dizer, cobrar do município porque chegou a emenda parlamentar destinada ou não para aquele fim. Então, eu queria que você endossasse isso, sabe, vereadora? Então, Mônica, eu, enquanto vereadora, consegui trazer para o município, entre emendas pagas e por pagar, mais de 2 milhões de reais, né? Só você. Só eu. E, para mim, é uma frustração, às vezes, falar das emendas parlamentares, porque a causa animal é um assunto muito novo ainda para o poder público. Então, a gente está desenhando legislações para que o poder público possa atuar, né? Ainda são muito poucas as legislações que nós temos. No município de Viçosa, por exemplo, a única legislação que a gente tem em prol da causa animal, ela está vinculada à zoonose. Então, tudo que a gente consegue hoje destinar para a causa animal, dessas emendas recebidas, é projeto de castração. E aí também a gente fica amarrado que não pode aumentar tanto, apesar que aumentou em 159,6% a castração anual na nossa cidade, de 1.000 para 2.179, ainda é muito pouco. E a gente ainda tem que escutar que é muito dinheiro para gastar com bicho. Então, falta uma consciência da sociedade. Nós temos trabalhado para uma legislação, para que o município tenha uma legislação que possa dar atenção ao bem-estar animal também, não só vinculada à zoonose, para a gente poder angariar e captar mais recursos para a causa animal. Mas porque a causa é muito ampla, muito né? ampla. Para ficar tão restrita. Exatamente, se trata de saúde única. Hoje nós temos na cidade um surto de sinomose. Para quem não sabe, sinomose não é uma zoonose, mas é uma doença altamente contagiosa entre cães. Ou seja, um animal que a gente pega, na UFV nós diagnosticamos 7 casos por enquanto, mas tem mais por vir. E ela é letal se ela não for
socorrida a tempo. Só que você tratar um animal com sinomose, gente, é R$2.000. Meu Deus. E nós não temos esse atendimento público. Então, a gente acaba endividado em clínicas, não conseguimos salvar todos. Foi feita uma publicação nas mídias sociais aí falando surto de sinomose, cobrando a prefeitura, de fato tem que cobrar. Muita gente me marcou perguntando, né, qual atitude que eu ia cobrar, que eu ia tomar. Eu, enquanto vereadora, não tenho o dever de resgatar animais, não é o meu papel enquanto vereadora, eu resgato sim enquanto protetora, porque sempre fiz. Quem votou em mim, eu sempre pedi, vote consciente, olhe as minhas propostas de campanha, não tem promessas que eu não podia cumprir, sabia que a causa é muito difícil, legislações são poucas e que não daria para avançar rapidamente. Nós precisamos de construção de legislação para que a gente possa, a médio e longo prazo, ter um retorno. Tenho cobrado do Hospital Veterinário, estou tentando uma reunião com os diretores do Hospital Veterinário para ver no que eles conseguem nos amparar, porque a gente não consegue salvar todos os animais gastando R$2.000. Só que este animal, nós temos o caso de uma em específico, a Lola, que é uma cadelinha que vive perto do alojamento, que ela foi resgatada com sinomose, mas não teve para onde ir, porque quem dá lar temporário já está lotado de animais e sem vacinar. Aí aquele animal não pode ficar junto com outros animais, porque senão contamina os outros. Se você tocar num animal com sinomose na secreção, você tem que se descontaminar inteiro para mexer com outro animal. Ela foi ao veterinário, foi diagnosticada e foi devolvida para a porta do alojamento e nós tratamos dela lá. Ela sobreviveu, ainda está com medicamento. Então, todos os dias tem voluntários que estão dando medicamento e alimentação. Só que quantos animais não chegaram e tiveram contato com ela e vão desenvolver a doença? Então, o surto aconteceu, estamos com 9 diagnósticos, mas ainda está por vir. Uma situação que pode ser mais avassaladora. E a gente não tem apoio ainda por parte do poder público. E eu, enquanto vereadora, não tenho essa obrigação de fazer o resgate. Mas, enquanto protetora, sempre fiz, vou continuar fazendo aquilo que eu consigo fazer. E mobilizando na consciência, exatamente. Né? E trabalhando numa legislação para que a gente possa, quem sabe, num cenário aí não tão longo, que a gente possa usufruir desse serviço, atendimento público veterinário, porque a gente consegue recurso, mas ele tem que ter uma forma de ser destinado. Nós estamos fazendo história também, ativamos o Conselho de Proteção e Defesa aos Animais, estamos criando um fundo para que a gente possa atuar em mais a compra de ração, quando a gente fala em segurança alimentar para as famílias. A maioria dessas famílias tem um animal em casa também que não tem o que comer. Isso aumenta o abandono, aumenta, inúmeros os problemas que a gente pode listar. Mas a gente está trabalhando, tentando em conjunto com o Executivo, batalhar essas legislações aí para que a gente possa avançar. Mais uma vez está aí a importância do voto consciente. Do voto consciente. Para esse apoio, essa rede de Exatamente. proteção. E aí, vereadora, quero te ouvir. Dentre as muitas bandeiras as quais você lida, a gente vê muito da minoria, da mulher, da mãe, enfim. Então, fala um pouquinho para a gente das emendas conquistadas, a importância do apoio de vir emendas para que o trabalho, o fortalecimento do mandato e até, consequentemente, do cidadão, né, seja ampliado aí para um trabalho mais justo, né, mais humano, né? A sua pergunta, Mônica, entra inclusive nessa questão da gente insistir com as pessoas em pesquisarem as propostas dos candidatos a deputados estaduais, federais e senadores, né? Sim. Porque hoje a gente vê um foco muito grande na pesquisa e nas eleições para presidente, mas o presidente não é um rei, ele não governa sozinho, né? A gente não vive numa monarquia. Então precisa de apoio no Congresso, precisa de apoio nas assembleias legislativas. E é importante nesse sentido, como você disse, para formar essa rede, né? A vereadora Marli trouxe os recursos com essa rede que ela construiu. Eu também já trouxe alguns recursos com essas redes que eu construí com alguns parlamentares. E é nesse sentido que a gente tem que entender a importância do voto consciente aos deputados e deputadas, né? Então fica o recado, nós chegamos ao fim. Agradeço imensamente a participação de vocês, que vem representando tão bem, né, a Casa Legislativa à frente da mesa diretora, ao lado do presidente Denilson Oliveira, do vice, do Rafael. Então, muito obrigada pela presença. Nós vamos ficando por aqui.
Lembrando que o nosso encontro está marcado toda quinta, às 6 da tarde, aqui pela TV Viçosa, e na sexta-feira você confere o programa na íntegra, às 10h30 da manhã, pela 100,7 FM. Eu espero você até lá, no domingo. Vote consciente.